E a gente precisa treinar principalmente aqueles fonemas que a gente não tem no português, que tem só em inglês. A gente precisa fazer o movimento muscular desse fonema e a gente precisa aprender a identificar o som desse fonema. São sons diferentes que a gente não tem em português e às vezes a gente escuta como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, o som do A de apple com o som de E de elephant. A, E. São dois sons muito próximos e que é muito difícil a gente perceber a diferença. Mas, para um americano, são sons distintos que faz muita diferença na pronúncia. E pode, se você pronunciar errado, atrapalha, você acaba falando uma palavra que você não gostaria de falar. Você muda o sentido da palavra porque você falou um som errado. Uma coisa é você saber falar, por exemplo, o som do TH, o th. Você treinar aqui comigo e na hora que você tá falando I think so, sai um I think so. Você até sabe falar o som do th, do TH, mas sai um I think so, I think so, acaba trocando pelo som do F ou acaba trocando pelo som do S. São trocas muito comuns que a gente faz, nós brasileiros, falando em inglês. Isso acontece, é bem comum. Então, o que a gente vai fazer? Depois que a gente aprendeu a fazer esse movimento do som, a gente precisa continuar repetindo as palavras, repetindo as frases. É muita repetição que precisamos fazer, de muito treino daquele fonema para a gente conseguir, quando nós estivermos falando não uma conversa espontânea que você quer falar eu acho que sim, não vai sair mais o I think so, mas sai o I think so. Repetição, repetição, repetição. É um movimento novo que você está aprendendo a fazer. É como aprender a dirigir, né? Então você sabe, você vai na autoescola, você aprende a dirigir, mas naqueles primeiros meses que a gente pega o carro e tá dirigindo, é muito ainda da gente pensar como é que eu faço isso, como é que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer ali. Não é automático. O que torna o dirigir automático? Repetição. Você dirige um dia, 2 dias, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos dirigindo, você pega o carro, sai da casa pro trabalho, você não pensa nem um pouquinho em dirigir. E quando chega no trabalho você pensa, tomara que não tenha passado um farol vermelho, porque tá tão automático que a gente nem lembra se passou ou não num farol vermelho, se passou ou não pelo radar e levou uma multa de velocidade, de tão automático que ficou. A pronúncia é a mesma coisa. Com a repetição ela vai se tornando automática e você vai eliminando essas trocas de fonema.